Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema para ajudar as pessoas que têm dificuldade de priorizar suas atividades, suas tarefas e principalmente quando você tem dificuldade de querer resolver várias coisas ao mesmo tempo ou realizar várias atividades ao mesmo tempo. E isso muitas vezes nos causa uma certa ansiedade, porque a gente não consegue lidar com essa situação de poder resolver várias coisas ao mesmo tempo. Afinal de contas, somos único e o tempo vai passar independente daquilo que você escolhe fazer ou deixa de fazer, não é verdade? Como que a gente pode lidar com essa situação? Como a gente consegue se dividir, inclusive, para realizar várias coisas ao mesmo tempo? No fundo, o que a gente pode dizer é como conciliar melhor essas escolhas que a gente faz para utilizar melhor esse tempo que a gente tem dentro daquilo que a gente quer resolver naquele momento, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma situação onde eu quero muito, por exemplo, realizar atividades físicas e ao mesmo tempo eu quero ter meu tempo de lazer e que muitas vezes entra em conflito, certo? Ou eu quero muito, por exemplo, continuar no meu trabalho, na minha profissão, mas eu resolvo realizar um novo curso de faculdade, talvez investir numa nova carreira. Mas como fazer isso ao mesmo tempo? Obviamente que a gente não vai se dividir dessa maneira, mas como que a gente pode conciliar, obter formas, opções de escolha para que a gente consiga atingir esse resultado? Então, existe dentro da PNL uma técnica chamada Squash Visual, que ela é muito boa para resolver dilemas. Dilemas onde muitas vezes existe um conflito interno de duas coisas ou mais coisas que eu quero fazer, realizar ao mesmo tempo, ou quero resolver ao mesmo tempo. Então, mas são duas coisas que eu quero muito. É diferente de você falar o seguinte: eu quero muito continuar na empresa onde estou, mas eu não quero lidar com o meu chefe. Isso é até antagônico à primeira escolha que você tem. Porque no fundo você quer continuar na empresa, mas existe algo que te impede. Não é uma outra atividade, mas é dentro daquela atividade algo que te impede. Isso talvez não seja um dilema em si, e sim uma opção de escolha, onde você pode utilizar um processo de ressignificação ou até alguma outra técnica de aumentar a sua flexibilidade de poder conseguir conciliar dentro daquela atividade uma maneira de aumentar formas de lidar melhor com as pessoas ou mesmo entender formas de persuadir e influenciar onde você consegue melhor resultado independente dos desafios que você tem naquela situação. Um dilema, na verdade, são duas coisas que você quer muito. Então, como eu volto a dizer, eu quero muito realizar uma atividade física, mas ao mesmo tempo eu quero ter tempo de lazer com minha família, ou enfim, para aquilo que eu quero fazer com muito prazer. Quando é um dilema dessa maneira, são duas coisas que eu quero muito, provavelmente essas duas coisas me trazem benefícios similares, ou seja, elas têm intenções positivas similares, porque é para meu benefício. Eu ganho com as duas partes. Então, ela deixa de representar ou ter um significado de conflito, de disputa. Não é o que vem primeiro ou o que eu devo escolher unicamente, e sim entender como eu posso conciliar isso. Então, o Squash Visual, você projeta em cada uma das mãos cada um desses desejos. Então, eu quero muito continuar no meu trabalho e eu quero muito realizar uma nova faculdade. Faça uma reflexão com cada uma dessas partes, entendendo qual a intenção positiva ou o que você ganha com cada uma dessas partes, até um ponto que você vai entender que as duas têm intenções positivas ou benefícios comuns para mim. E aí, elas vão deixar de ser uma competição e sim algo que eu posso conciliar, a ponto onde eu posso criar uma terceira parte, onde essa parte vai poder conciliar esses dois desejos. Talvez não ao mesmo tempo, mas o que eu posso fazer para que as duas partes possam criar uma terceira forma, ou atitude, ou ação,
onde eu vou conseguir concluir esse resultado de uma maneira que eu possa, de forma conciliadora, atingir esse benefício final ou a intenção positiva das duas partes. Então, é uma forma de realmente entender que não é se eu vou deixar de fazer uma coisa ou se eu preciso escolher unicamente uma coisa, mas sim como eu posso conciliar e a partir disso eu conseguir entender que existem formas e atitudes ou mesmo comportamentos para que eu possa alcançar resultado, nem que eu possa demorar um pouco mais de tempo. Por exemplo, neste caso de realizar a faculdade e manter o meu trabalho, como que eu posso conciliar? Talvez negociar no meu trabalho essa possibilidade de ter um tempo maior, onde eu vou sim poder investir mais tempo nos meus estudos. Ou, por exemplo, no caso de realizar atividades físicas e ao mesmo tempo ter um tempo de lazer, como é que eu posso talvez diminuir ou encontrar dentro da agenda formas de equilibrar aquilo que eu desejo muito, de continuar realizando minhas atividades físicas e encaixar dentro da minha agenda as atividades de lazer. Então perceba, não é fazer unicamente uma coisa, e sim conciliar para que eu tenha o benefício das duas partes, correto? E assim eu posso, quem sabe, utilizar essa mesma técnica para priorizar as atividades. Talvez, no final das contas, eu vou conseguir realizar todas as atividades que eu quero. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas de forma conciliadora, onde eu consigo, ao final, alcançar o resultado como um todo, em conjunto. Tudo bem? E, obviamente, ter o melhor benefício ou o maior benefício com tudo aquilo que eu conseguir alcançar. Certo? Bom, essa é uma forma, você tem outras formas, o Scratch Visual ele é muito bom para dilemas e, realmente, se você quiser resolver certos dilemas internos, só preste atenção como que você vai determinar ou definir ou declarar esse desejo de cada uma das partes, contanto que sejam situações distantes, diversas e não necessariamente antagônicas. Tudo bem? Bom, experimente o que de melhor pode acontecer. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.